Permanecer na graça exige perseverança na fé. É sobre isso que nós estamos falando. Hoje eu estou falando em Romanos, capítulo de número 11. O meu tempo aqui é, no máximo, 10 a 12 minutos. Se você nunca esteve aqui comigo, fica até o final, pois Deus sempre tem uma palavra ao teu coração. Estou aqui todos os dias de segunda a sexta-feira falando da Bíblia. Estou lendo a Bíblia e explicando a Bíblia. Dessa feita, eu estou falando no livro ou na carta do apóstolo São Paulo aos Romanos. O capítulo é o de número 11. Você pode deixar o seu like, você pode fazer o seu comentário, adicionar o sininho e você terá mensagem sempre edificante na sua vida. Deixa eu te falar, se inscreve neste canal também, é o canal da bênção. E quanto mais movimentar aí, mais você ama a palavra e mais você vai levar a palavra de Deus para mais longe. Você já conhece isso. Deixa eu te falar uma coisa. Romanos capítulo 11. Paulo está respondendo umas indagações a respeito de Israel. Se Israel será salvo ou se Israel não será salvo. E aí Paulo vai buscar lá a palavra que aconteceu com Elias, quando Elias disse, olha, todo mundo morreram, todos morreram e só eu restei. Aí Deus diz para ele, não, Elias, eu guardei para mim 7.000 que não dobrou o joelho a Baal. Então Paulo faz esta alusão e ele começa dizendo que Israel é a promessa, Israel é o tronco. Foi de Israel que veio a salvação no sentido humano, porque Deus nasceu, Jesus nasceu em Israel. Haveria a promessa da salvação. Então Israel não o recebeu, Jesus, não creu em Jesus, tendo em vista que partes de Israel, quando eu falo Israel, não estou dando 100%, porque foi de lá que nasceu a igreja, foi lá que inaugurou a igreja. Mas João escreve no seu capítulo 1, dizendo que a luz veio para eles, mas eles não receberam, preferiu as trevas. Então, uma vez que eles não receberam, então veio para os gentios. E Paulo traz, tecendo ali vários assuntos sobre isso, mostrando metáforas, e quando ele chega lá no verso de número 16, que é a partir dali que eu quero citar junto com você até o verso 24, para nós entender alguns pontos importantes dentro do tema que eu citei lá na introdução. Permanecer na graça depende da perseverança na fé. Não tem como separá-lo. Porque Paulo, quando escreveu aos Efésios, dizendo que a salvação veio pela graça por meio da fé. Então a fé está colada, está junto. Quando você perde a fé, você perdeu a graça. Então aqui vai de encontro com o entendimento que essa graça nunca sairá do indivíduo. Então Paulo detalha isso minuciosamente, deixando, enfatizando cada detalhe, a motivar cada vez mais o homem não esfrie, não perca, não perde a fé, não deixa essa fé adoecer, não deixa esta fé morrer. Versículo 16 de Romanos, capítulo 11, na versão NVI, e é a partir daqui que nós vamos começar a conversar com você. Diz assim o texto sagrado, veja aí comigo. Se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda massa também o é. Ele está fazendo alusão aqui lá de Números, capítulo de número 15, a partir do verso 17 ao verso 21, a respeito da primeira colheita, da massa que é levada ao altar, levada ao templo.
ele faz alusão apresentando que da primeira massa é que sai toda a massa. Então seria a base. E ele segue dizendo também, depois que ele termina que a primeira oferecida como os primeiros frutos, ele comenta, toda a massa também é. Se a raiz é santa, agora ele fala da raiz. Ele vai trazer lá de Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas. Se a raiz é santa, os ramos também o serão. Então observa, se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também é santa. Se a raiz é santa, os ramos também o serão. Ele está trazendo isso aqui, apresentando a nação Israel, a origem, aonde houve a promessa. Verso 17. Se alguns ramos foram cortados, e você sendo oliveira brava, você é o povo gentil, qual Paulo estava escrevendo a carta. Você sendo oliveira brava, tendo em vista que todos que não forem judeu, é gentil. Você que não é judeu, é gentil. Então esse você aqui é para nós também. Se alguns ramos foram cortados e você, sendo oliveira brava, está dizendo você, oliveira brava, você não tinha o mandamento, você não tinha a lei, você não veio da nação escolhida, você não veio da tribo escolhida, você era gentil, você era pagão, e se é os gentios. Sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira cultivada. Então, se a raiz é santa, logo os ramos o são. Uma vez que os ramos gentios foram enxertados na oliveira boa, deixa de ser brava, porque no momento que ele é enxertado, ele já não é mais nem judeu e nem gentil, porque a colocação de Paulo agora unificou aqui, através da fé, através da graça, rendendo a cruz de Cristo, crendo que ele ressuscitou, agora tem outro título. Agora é igreja. Agora é igreja. Então, coisa maravilhosa que Deus fez. Deus pegou a oliveira brava e enxertou na oliveira da promessa. E a árvore agora é a igreja. E é o que nós somos, a igreja. E fazemos parte da boa raiz, da raiz da promessa. Verso de número 18. Não se glorie contra esses ramos. Ou seja, assim, diz, não, porque nós somos igreja, nós, o Israel, e contra Israel. Não, Paulo está aqui, o que está trazendo aqui na entrelinhas do texto, vocês devem orar por Israel. Vocês devem interceder por Israel. Aliás, no versículo 1 de Romanos 11, Paulo diz, eu oro por meu povo, para que eles venham ser salvos. E não se gloriar, eles não quiseram, legal. Aí nós aceitamos e agora nós somos. Não, Paulo está dizendo, interceda pelo povo de Israel. Não se glorie contra esses ramos. Não. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz. É a raiz que sustenta você. Então ele está dizendo, esta oliveira que te recebeu,
ela é a raiz, ela é o sustento. Mas a raiz, quem sustenta a raiz? Mas a raiz a você. Então, a raiz que o sustenta. Verso de número 19 diz assim: então você dirá aos ramos. Então você dirá: os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Aí Paulo responde no verso 20, está certo? Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade. E aí ele conclui o verso dizendo: e você permanece pela fé, se não quiser ser cortado também. Não se orgulhe, mas tema. Olha, o nosso papel é permanecer pela fé. Só alcançamos esta graça, só alcançamos esta vitória, porque nós cremos, porque nós temos fé. Então, é com a sua fé que você vai chegar no céu. Esta tua fé que o Senhor nos proporcionou, e você pode na terra desfrutar de benefícios, você pode desfrutar de bênção, se você colocar a fé em ação. Então, pelo amor de Deus, não deixe a sua fé cair. O nível da tua fé tem que ser sempre alto. Jesus mesmo disse: se tiver fé como um grão de mostarda, dará ordem para um monte sair do lugar e ir para um outro lugar ou para o meio do mar, e este o monte o vai. Ele diz isto quando alguém se admirava dele ter falado com a figueira e a figueira ter secado na hora. Então ele disse: não, você tendo fé, você vai fazer não só o que aconteceu com a figueira, mas até o monte sair do lugar. Então a palavra para você no dia de hoje: não deixe o nível da sua fé cair. Não deixe o nível da sua fé cair. A permanência na graça é a perseverança na fé. Fica com esta palavra. Seguimos aqui o texto para nós concluirmos. E você permanece pela fé, não se orgulhe, mas tema. Verso de número 21, pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. O que Paulo está dizendo: se você não permanecer na fé, você é cortado de novo. Isso. Perdeu todo o tempo. Está escrito. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Ele tem a bondade e tem a severidade. Considere isto. Severidade para com aqueles que caíram, severo. Mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. E ele reforça isso ainda no verso 23. E quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-lo outra vez. Afinal de contas, verso 24, afinal de contas, se você foi cortado de uma oliveira brava por natureza e, de maneira antinatural, foi enxertado numa oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais em sua própria oliveira. Ou seja, nós fomos enxertados na oliveira. Nós éramos jambuzeiro bravos. Nós não tínhamos promessa. Nós fomos achados de uma forma antinatural, como diz aqui. Sobrenatural, não tinha como recurso para nós. Então, através da graça de Jesus, venceu a barreira, atravessou as fronteiras e resgatou a mim, resgatou a você. Então, o que nós temos que fazer é perseverar na nossa fé, que nós não vamos perder a salvação.
Esta é a palavra das 7 da manhã para os nossos corações. Estarei orando por você. Querido Deus e bondoso Pai, no nome de Jesus, te dou graça, porque o Senhor é bom e eterno é a tua misericórdia. Se a tua mão estendida sobre cada um, meu Pai, trazendo o Senhor da glória, meu Deus, sabedoria cada dia, que esta palavra possa fluir aos corações e for encontrado, Senhor. Bendito Pai, o nome de Jesus é que eu te louvo. Amém.